e juntar com. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria que você quer a proposta da norma e ela me chamou assim, me pegou, né? Surpresa, porque eu acho que não tinha alguém para fazer a palestra, eu não tinha o tema, e ela sugeriu esse tema, né? Falei, mas não dá tempo, é muito pouco tempo, né? Eu tenho que estudar, tenho que... Ela falou assim, não, vai ter que ser você, tem que ser você, e daí eu prestei atenção assim na proposta do tema, né? A negação, foi Jesus. Deu uma coisa assim muito forte, né? Eu falei assim, olha, o Pedro passou umas dificuldades assim que a gente vai ver aqui, e todos já sabem, ele lutou com unhas e dentes para poder superar a estupidez dele, né? Que ele era uma pessoa muito rude, era muito assim, sabe, como se fossem as pessoas do, não? Se a gente vê, né, muito isso, cabeça dura, né? E aí, com essa questão da negação, eu falei, se eu ainda bater o teto, vou falar que não, a cabeça não vai. Será que eu sou o Pedro? Não, é a negação que a gente faz diante, talvez até de uma proposta antes de nascer. Eu não sei. Quer dizer, eu não sei se era para eu estar aqui, se era para fazer isso, mas foi muito bom. Não sei, bom, né? É pouco tempo, era uma coisa de dias, né? E aí, fui pensando, raciocinando. Tem muitos livros que falam da história, mas o fato de só ler e apresentar também não justifica, tem que ter, né, uma noção, não fica falando. Então a negação de Pedro, a vida dele, é muito difícil porque ele não entendia, não compreendia Jesus. Então o que ele podia oferecer era simplesmente a estupidez, né? Aquele cara que ele questionava, ele batia o pé, ele falava mal dos outros, ele enfrentava Jesus, às vezes, quando Jesus estava, às vezes, com pessoas que não eram bem vistas na época, diante daquele povo, como os prostitutas, e pessoas que tiveram problemas na sociedade, e eles já logo apontavam, mas Jesus está fazendo. Mas ele não sabia da magnitude que Jesus tinha, ou era, ou é. Ele não tinha noção disso. Então ele ficava atrapalhando. Mesmo assim, ele ainda enfrentava Jesus. Então vamos lá. É só uma apresentação mais ou menos do que é. Simão Pedro, nome de nascimento, Shimon Bar, portuguesado como Simão, filho de Jonas, Shimon, não sei, renomeado por Jesus de Nazaré, portuguesado como Simão Pedro, nascimento, Betsai, Judeia. Império Romano, século I a.C. O ano veio com a Itália, o Império Romano, 67 tesoros. Simão Pedro é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia.
um homem de carne e osso, com falhas e virtudes, que passou por uma transformação profunda ao longo de sua jornada com Jesus. Seu nome original era Simão, um nome judeu bastante comum a Éfra, derivado do hebraico Shimon, que significa aquele que ouve. Jesus lhe deu um novo nome, Pedro, que vem do grego petos, significado quebra ou rocha. Quer dizer, dessa altura, né? Mas tinha uma proposta, Jesus estava certo, né? E também queria ter alguém que tivesse raça. Era ele, não é? Ele sabia, assim, como Paulo de Tarso. Antes de conhecer Jesus, Simão Pedro levava uma vida simples na vila de Betsé, na região da Galileia. Como muitos de sua época, sua rotina era dura e repetitiva, baseada na pesca no mar da Galileia. Ele trabalhava ao lado de seu irmão André, possivelmente de Tiago e João, que mais tarde também se tornariam discípulos de Jesus. Então, Jesus se aproximou deles, né? No primeiro momento, onde convida eles, né? Principalmente Pedro, para participar dos trabalhos, e ele estava planejando. Primeiro, então, a forma da doutrina espírita, o primeiro encontro de Pedro com Jesus é narrado nos evangelhos e é interpretado como uma oportunidade de transformação para o futuro apóstolo. Jesus chama Simão, de um pescador, para seguir e torná-lo pescador de homens. Esse chamado início da jornada de Pedro como discípulo de Jesus. Quer dizer, Pedro não estava entendendo nada, mas ele já ouviu falar através de André que tinha visto Jesus numa outra ocasião e que André já também comentou com Pedro a respeito de Jesus. Então ele já tinha mais ou menos assim, sabe, escutá-lo, mas ele não sabia quem era. E até então, esse primeiro contato foi impulsionado para ir, porque ele sentiu algo diferente, né? Eu acredito que, claro, que a espiritualidade está ali trabalhando, e até mesmo antes dele ir na ceia, né? Quer dizer, uma proposta de trabalho, mas ele era uma pessoa muito boa. Jesus encontra Pedro e André, irmãos, pescando na beira do lago da Galileia. Ele os convida a deixarem suas redes e o seguir. Pedro, movido por uma força interior e pelo desejo de seguir Jesus, prontamente aceita o chamado, deixando suas redes para trás. O que imagino na época, a coragem, porque vamos colocar a gente naquela época, e se Jesus viesse e falasse, então, Pedro era casado, tinha família, a sogra morava com ele, e então ele não pensou, ele Pedro, o que vai dar disso, né? Porque é um chamado, né? E eu acho que também aquela energia que circulava ali de Jesus impregnou aquilo, né? Então, eu acho que foi muito forte isso dentro deles, dos apóstolos, porque eles não ficaram questionando o que era, o que não era, simplesmente largaram tudo e foram atrás. É muita coragem, né? A gente pensa assim, poxa, gente, como é que seria isso? Será que a gente iria? Porque eu acho que até Nicodemos foi convidado, Jesus, ele recusou.
Mas ele se arrependeu amargamente. Ele ficou chorando depois. Porque ele não podia, e ficou naquela, será que eu busco para Cambu? Então, é muito difícil, mas se fosse a gente pensar bem, é complicado. A partir desse encontro, Pedro começa a receber ensinamentos e orientação de Jesus, que gradualmente o transformam em um homem de fé e liderança. Então, ali ele já começou a ter Jesus assim muito próximo. Mostrava que desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, praça ampla, cercada, verdura e situada naturalmente junto com as árvores. Então, Jesus começa a trabalhar junto com aqueles. Não se sabe, ou pelo menos eu não sei, antes o que Jesus fazia por aí. Né? Quer dizer, com certeza, ele já pregava em alguns lugares, ele conversava com muita gente, ele ajudava muita gente. Mas eu não tenho relatos de sucessão? Sim, ele continuou, assumiu a carpintaria do pai, né? Mas ele ficava mais em Nazaré. E tem algumas passagens dele atendendo, até como criança. Até para os senhores isso sabe do caminho. Então, se Jesus fazia a sua tarefa também no mundo espiritual, o trabalho dele não se restringiu à vida física aqui. Ele aproveitou essa descida dos nossos planos e a espiritualidade está vem fazendo assim uma abertura nas consciências com a sua luz vivica e com a nossa. O quê? Que pelo gráfico, né, dos altos baixos da Bíblia, eu posso ver. Vocês veem que ele sobe, desce, mas chega um dado momento que despenca. E ele cai, né? Esse momento que ele cai é exatamente na época que ele nega Jesus. Ele não... Ali foi o caos da vida dele. Porque que toda essa trajetória que ele passou junto com Jesus ensinando, mesmo assim, ele duvidava, ele enfrentava. Então, essa questão do grego, em comparação com os outros apóstolos, é muito intenso isso na vida dele. Porque ele fica nesse alto embaixo, né? E sobe e desce o tempo todo. Por conta a dureza que ele tinha dentro dele, mas era ele, sabe? Ele não podia mudar de um dia, né? Da noite para o dia. Isso não ia acontecer. E Jesus sabia disso. O que Jesus fazia? Orientava, ensinava. Fala assim, não faz assim, faz assim. Então, ele foi indo aos poucos, mas essa trajetória é muito louca, porque deixou ele completamente hora doido. Uma hora ele ficava centralizado, outra hora descentralizado. E essa passagem aqui são os três, né, que dão no Getsemane. Isso aqui é um local, existe, muitas pessoas vão lá para visitar, e foi antes de Jesus ser preso, ele sai para orar e fala para eles, fica orando aí, porque daqui a pouco eu volto. E se passaram, assim, só de uma hora. Jesus voltou, os três estavam dormindo. Ele falou, calma, eu pedi para vocês orarem. E ali eu volto e encontro vocês dormindo. Né? Então, são coisas, parecem mínimas, mas ali era uma situação muito séria, porque Jesus já havia preparado eles. Eu vou sair, vocês vão sozinhos. Então, eu já estava preparando o terreno, porque ele teria que, né? Ele iria ser crucificado, mas ele não falou.
Então, vocês observam que cada momento desse é uma situação terrível para ele, porque né, quando ele cai aqui, eu imagino que essa onda e mais ou menos situação de Paulo e Damasco. Eu já vi que ele acordou. O Paulo Acordou ali. Pedro acordou ali. Porque foi na negação, ele duvidou de Jesus. Logo em seguida, ele falou assim, não, o que eu estou fazendo? Então, é muito difícil essa situação, quando ele está aqui embaixo. Ele ficou completamente angustiado. E nós temos a última ceia, que Jesus e então já preparei os apóstolos para essa virada. Nós reunidos os discípulos em companhia de Jesus e primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, e mestre partiu o pão como costumeiro pelo em tal instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos, oradores. Oradores é quando a pessoa fala muito, a galera. Messias acentuou com firmeza impressionante. Amados, chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, humilhado querido, terei que ensinar em Jerusalém necessidade de sacrifício tal, para que não tendo uma espécie de vitória tão exagero quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós, outros, e há de trair. Ou ele estava falando de quê? De Judas. E eles ficaram perplexos naquela hora. Um ficou olhando talvez para o outro, porque falou assim, tem que né? Que está aí? Então é uma situação complicada, porque Jesus ia saber quem é, né? Que ele ia trair, sabia todos os passos, porque ele foi negociar tudo por causa de dinheiro. Ele nisso era um comerciante. O negócio que ele era fazer coisa atrapalhada, né? Mas ele se arrependeu amargamente e foi eu, né? E ele depois retorna e vê toda aquela situação. E se arrepende e ele tira a cocorinha. Ele não suporta isso da consciência. Da consciência. É peso da consciência. Então é muito difícil, foi muito difícil para ele esse momento que ele ainda tenta reverter a situação, não consegue, era muito tarde. E daí eu por saber disso depois, né? Ele tinha desaparecido. E conta a história também, né? Que ele teve um momento assim de arrependimento muito grande, mas na verdade ele não queria
isso acontecesse da forma que ele não, sabe, assim, de ele ser preso no peito para explicar, talvez ele tivesse imaginado, ele vai ser preso, porque solto, e daí para tudo certo, quero meu dinheiro e acabou. Um pouco completamente diferente. Você vê a responsabilidade diante de uma situação com a história, depois ele ter sofrido tantas reencarnações que ele preparou, isso não é assunto para bom. Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar as minhas recomendações de amém, feitas desde o primeiro guia do apostolado. Com espanto de todos, despiu a túnica sigela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rios, a moda dos estraus mais íntimos a serviço dos seus senhores. Como se fossem dispensados os padres na hora decisiva de certificação, tomou de um vaso de água perfumado e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Se a gente imaginar a cena naquela época, é muito complicado. Se a gente imaginar essa cena, a mesma cena nos dias de hoje, é complicado. Imagina, uma pessoa que tem todo o poder. Será que ele se curva para lavar ou limpar alguém? Gente, observa, gente, né? Nos dias de hoje. Uma pessoa que tem só que fala do amor, da legal. Quando a gente tem, vamos dizer assim, financeiramente, muito. Será para a gente ter essa coragem, fazer o que Jesus fez? Humildade, né? Humildade. Quer dizer, ele era diferencial. Se a gente sabe, mas se pensa friamente, a ação que ele fez, todos ficaram perplexos. Não ficou olhando para o outro, não vou fazer. Uma situação, ele fala assim, se ele é um mestre, como ele diz, sou o mestre. Por que ele está fazendo isso? Qual é a finalidade? Então ele queria, ele sempre quis impactar, ele sempre quis mostrar como que você deve se relacionar com as pessoas. Quer dizer, não é qualquer pessoa que está aqui, ela é melhor do que esse que está aqui. Então, o que ele faz? Ele desce e chega ao nível do mais baixo. Era assim que ele fazia no nível povo. Ele nunca colocou, vamos dizer assim, no patamar superior. E que é uma questão bem profunda, porque quando Jesus, inclusive está relatado também na palavra de bom samaritano, os pés é a base. Ali Jesus vai realmente limpar a base para fundamentar uma nova estrutura psicossocial, espiritual. Eu acredito que na história, justamente naquela época, era uma época muito isso. Era uma época que não existia muita conversa. Era terra e povo. Né? A pessoa falou besteira, já apanha, já bate, já mata, já.
Então era assim. Que ele, numa posição, né, elevada, como que ele conseguiu fazer aquilo? Ninguém entendia isso. Mas que para o dia de hoje, né, ele mostrou a questão dela, como ele falou, da humildade, né? E ele não se achou superior a ninguém, do tanto que ele rebaixou porque ele estava aos paus da costa. Aí vem aqui, né? Quatro Messias lavando os pés de seus discípulos encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão e, chegada a sua vez, obtemperou Zulu. Nunca lhe lavareis os pés. Os companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosse justo para algum lugar. Olha só. Ele sendo Messias, Pedro pensou assim: esses que estão aí, os amigos, estão se aproveitando dele. Não? E ele quis dizer o quê? De você é o mestre, eu não vou deixar que você lave os meus pés, né? Isso é uma coisa bicar, como ele diz aqui, um trabalho de escravo. A gente vê uma cena semelhante com João Batista, quando Jesus vai ao seu encontro e pede para ser batizado. Então, a ingenuidade de Pedro, na realidade, tinha um reconhecimento da grandeza de Messias, mas ele não havia entendido ainda a proposta do quem quiser ser maior, faça sincero de todos. Então, Jesus tinha que confirmar esse ensinamento teórico através da prática, como ele fez, né? E nesse momento, foi um momento sagrado para essa compreensão. Tanto que no final Pedro é crucificado, mas ele é crucificado de ponta cabeça, porque ele não quer ser com Cristo, né? Não sou digno. E ele põe a chave, né? A chave. Então, você veja que Pedro, mais uma vez aqui, ele enfrentou Jesus. Ele enfrentou. Ele tinha essa coragem, eu acho até por conta da... Jesus vivia na casa de Pedro, né? O apóstolo que tem mais contato com Jesus. Então ele dormia lá, acordava lá e estava dias e dias. Então ele tinha talvez essa facilidade de conversar com Jesus, ou talvez porque a gente não sabe da conversa deles assim, tipo, entre eles, né? Ninguém sabe disso, né? Desse relacionamento. Então eu acho que ele se sentia à vontade para enfrentar ele, porque é uma intimidade, né? É uma intimidade. Então ele fala assim, não, ele é meu amigo, né? Então ele também, pela ignorância dele, ele era assim que ele se apresentava. E Jesus compreendia que ele era assim. Ele falava assim, nossa, cara de sabe, não acordou para a vida. Então, ele falava bobagem, ele falava besteira. Mas, de vez em quando, eu acho que ele pensava assim, meu Deus do céu, mas o que eu falei, né? É a mediunidade. A mediunidade que às vezes atende a Deus e às vezes atende a Mamon. Então, é difícil essa situação, porque não quero ser melhor do que os irmãos, de abençoar em nenhuma circunstância da vida. E verdade, certo, que sem meu auxílio não participarás o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Então aqui ele, quer dizer, se Jesus sempre dava missão, né? Então, logo ele já percebeu assim que a impressão que dá aqui, que Pedro sabia mais do que os outros.
Por isso que ele diz que não queiras, né, ser melhor do que os irmãos. Porque os outros, ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca para falar nada. Se ele estava certo ou se estava errado. Mas o Pedro, como ele era o bocudo, ele falou assim, não, isso está errado. Não? E aí, que ele podia pensar assim, nossa, que se eu pedir, Jesus vai concordar comigo. E daí, como eu sou, tipo assim, meio que chefe da nome, né, dos outros, né, eu estou sempre no meio da frente, Jesus dava em minha casa. Então ele se sentia aquele cara orgulhoso também. E superior. Então esse era o ponto. Ele ficava sempre com aquela superioridade. E aí era assim que ele caía, né? Como mostra aquele gráfico. Ele sobe, uma hora cai. Sobe, outra hora cai. Essa era a natureza do homem. Ele não tinha como fazer diferente. Era ele, era o juiz de poder. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, ele dando expansão sobre para mim, e quem quer, adiantou-se, ainda dando. Afinal, Senhor, para os filhos, ainda não te encontras preparado para seguir. Não posso seguir-os, caso o mestre. Podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei minha própria vida. Isso é muito. Se a gente pensar nos dias de hoje, essa situação se repete em muitas situações da vida da gente, né? Porque às vezes a gente se encontra em nossa situação, a pessoa fala assim, olha, você não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Você não me conhece? Né? Eu sou enfrenta. Eu posso. Não, você não está preparado para lá. Não, mas eu posso. Você acha que eu sou o quê? Zé do esquerdo? Era espírito Pedro. E enfrentar com Jesus. Bom. Ele ainda fala. Então não sou um homem? O que é? O que ele quis dizer com isso? Um homem machista. Não? Quer dizer, aquele homem duro. Então, na mente de Pedro, ser duro, ser machista, estava tudo certo. Então ele tinha essa aspereza de um homem duro. Então por isso que ele enfrentava. Ele não queria, sabe, ficar para trás. Eu estava sempre impulsionado a fazer coisas que, sabe, que não era certo. Cristo sorriu e ponderou. Pedro, em que passou, você faz credora de novos ensinamentos. Experiência que ensinará melhores conclusões. Em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenhas negado por 3 vezes. Essa é uma outra passagem no nosso naquele grato que ele desce. Mais uma vez, Pedro não acreditou no que ele estava falando. Depois de ver Jesus curar cego, leprosos, lixados, ele participou de toda essa trajetória, porque aqui era basicamente o final da caveira, né, da missão de Jesus por uns 3 anos. Então, desde quando começou até aquela data, ele estava sempre presente. Então ele viu tudo isso e ainda duvidou da palavra dele. Mentalmente,
Ele não acreditava. Ele estava falando, como é que um galo vai cantar? Ei, vou negar 3 vezes, depois o galo canta? Que história é essa? Coisa maluca. E ele já tinha alertado Pedro, já tinha chamado atenção. E ele ainda não escuta. Julgais-me. Então o espírito mau e endurecido a esse ponto, o buscador sentiu o seu que ele se sentiu ofendido porque Jesus falou que ia negar. É muito, muito complicado isso na cabeça dele. Porque uma pessoa te fala assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, assim, tem que sentir isso. É mais ou menos isso. Naquele sabe. Quer dizer, essa questão do galo cantar, por conta da noite toda, é claro que de manhã, né, ao amanhecer, o galo canta. Não é que ele iria negar e o galo ia cantar porque ele negou. Não, não é isso. Por conta da noite toda dessa situação. Então, as 3 vezes que ele negou, foi nesse período. Então, quando ele diz assim, tu vai negar 3 vezes antes do galo cantar. Ou, ele poderia dizer em outras palavras, antes que amanheça. Então, ele já fica pensando naquilo. Mas ele ignorou. Não, Pedro, adiantou o mestre quando subiu. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil e perverso. Sublinhei isso aí, porque isso é uma verdade muito grande. Ainda existe essa situação de não vai existir tudo. De entender a fragilidade é muito difícil, porque isso faz parte do orgulho. E aí Jesus diz do homem, o mais fraco, o mais frágil que perverso. Então você começa a imaginar uma situação atual onde que você vê a pessoa mais perversa do mundo. Você fala assim, nossa, puxa, tá bom. Aí morrer assim vai ficar esta pensa. Não. Jesus não pensa assim, nem pensava em ensino, né? Espiritismo ensina que essa fragilidade então nosso orgulho, a nossa não experiência uma vida e quando nós temos todas essas dificuldades que dá a impressão que quando a pessoa é muito perversa ela não tem jeito para reformá-lo, dar uma virada, né? Isso não é declarado. De algum momento da vida, essa pessoa vai se inclinar, vai falar assim, não, eu ficava errado, daqui para frente. O que aconteceu na história, no cristianismo, a gente vê, não? Na situação de Paulo, por exemplo, poderia dizer que ele nunca iria se recuperar. Se numa questão de segundos, minutos, deu uma virada. A mesma coisa acontece com Pedro. Quer dizer, eu não que seja igual a situação, mas deu a virada. Então esse homem frágil que é o homem atual ainda,
que se pode se mostrar como um verdadeiro carrasco, mas que na verdade Jesus ensina, né, ou ensinou que não é bem isso. Ele é uma pessoa cheia de medos, cheia de problemas, cheio disso, cheio daquilo. Para chegar a um dado momento da vida de uma pessoa, pode ser daqui a um século, 3 séculos, a gente sabe, vai dar uma vida. Isso vai acontecer. Porque ele diz, supõe as leis de Deus. Ninguém. Se é muito dura, faz com que a pessoa não ouve, faz com que a pessoa dá um passo. Quantas vezes a gente pensa na gente mesmo, nossa, meu Deus, o que eu fiz? Naquele momento, quase o presbítero. Então esse quase aí, parece que está há um ano a pessoa para viva. Né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, e tem jeito, e como. Né? E respeitar, vamos dizer assim, de repetir o troço. É assim que é ensinado. Pedro, eu quis acreditar nas afirmações policiais. Então logo se verificaram a sua opção. O pressuposto de mostrar o seu desação, a boa disposição para a defesa do evangelho do reino, atacou com a espada dos servos, um dos servos, do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo esta a mais severas observações. O que aconteceu aqui? Pedro, na hora, ele falou assim, não, eu vou defender o mestre. Ele tirou a espada que andava armado e cortou a orelha. Soldado. O mal, vamos discutir. O que aconteceu? Conta a Amélia Pritz que muitas pessoas imaginam que Jesus, na hora, curou a orelha do soldado, colocou no lugar, porque ele cortou literalmente um pedaço. Mas que ela diz que, na verdade, não foi assim. Jesus colocou a mão no soldado, falou assim, Pedro, bainha do espada, pois que o pé fere, o pé era ação dessa. Daí ele curou, estancou o sangue, o que conta mesmo. Porque isso provavelmente é o histórico do plano espiritual. Muitas pessoas imaginam que foi cortada a orelha, foi decepado, e aí ele colocou no lugar e colou. Não, e assim. Inclusive tem até uma história sobre esse soldado. Ele era um tão cedo, sabe? Que é sempre o melhor. E quando a pessoa era cortada, a orelha, o nariz, a mão, era para dar um sinal que aquela pessoa roubou, matou, assassinou. Então era uma marca da época. Então o soldado ficou com problema, porque ele possuía um pedaço da orelha, né? E aí ele até teve que abandonar o posto dele para beber em um outro lugar. Muitas pessoas olhavam para ele e falavam assim, nossa, né? Que ele foi acusado. Ele passou por um problema muito sério. Pedro e João, observando que a detenção do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe num grupo que se afastava, conduzindo Messias. Os dois discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência de Caifás, quando Cristo foi recolhido a uma cela fúmida, cujas grades davam carupado de incenso. O velho pescador de Cafarnaum sediou
hostilidade com que teria lutar até socorrer o Messias, experimentou o frio angustioso do coração. Não, aqui, acaba querendo salvar o si. É isso, digo. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de limpeza própria, penetrou no extenso pátio onde se adensava a multidão. Então, aqui Pedro já estava ali no meio da multidão. Para logo, uma das servas da casa aproximou dele, exclamou, surpreendido: não eras tu um dos companheiros desse homem? Da boa designada cela de onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu de Simão da própria si: estás enganada, não sou. Primeira alegação. Quejindo despreocupação, o irmão de André se dirigiu a uma pequena aglomeração de bares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, quentando-se junto de um brasor. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-me pelo esses tempos. Então, e essa socorreu que honesto? E esta? Perguntou o pescador de cá. Não. Entre receoso e assustado, nunca foi descer a coleção. Segunda revelação. Tudo isso estava acontecendo ali naquele pátio. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram sem bebidas de vinho. Um deles, de carona o discípulo, com certos espantos, clamou de sul. É este. É bem aquele discípulo que nos atacou a espada, retrasados do Simão. E Deus, além do e protestou: estás enganado, bem. Que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os dados da vizinhança, em voz estridentes, anunciando da madrugada. Presa de indizível, presa de indizível, de morte, o apóstolo lhe tirou-se envergonhado de silêncio. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a esperar amargamente. Imagina a situação desse homem é quando ele desce. Vai lá para o poço. Mas é aqui que dá a virada. É aqui que ele reconhece e caiu. Porque Jesus me avisou tanto. E eu não preciso. Que ele comece então a entender tudo que Jesus via falar. E ele falou assim: não, como é que eu não acreditei em mim? Simplesmente não acreditei. Bom, estudo é basicamente isso, mas antes de encerrar, eu queria ler uma passagem que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Essa passagem depois dessa trajetória, depois disso aqui, Pedro ele só subiu. Dali para frente, ele não caiu lá. Ele só subiu. Avançou. E ele já tinha entendido a mensagem. A partir dali, ele foi um outro tempo. A partir desse momento. Então, o Natal do livro Antologia Mediúnica do Natal, e o título é O Natal do Apóstolo. Aqui é a passagem de Pedro quando foi para Roma. Ele morreu em Roma.
crucificado. E o irmão X, Humberto de Campos, narra essa situação vista do plano espiritual. Quer dizer, não está nos evangelhos, aquele detalhes. E aí, histórico, aqui, ele era um repórter do plano espiritual. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que pospusera os 80 e idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba a maneira de um pai atormentado por hinos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam tristes, escondendo o próprio desrespeito. Diante da serenidade com que ele, encarecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se costejo adentro para beijar-lhes as mãos. Transeuntes ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, que estavam no caminho de inesperado crime. E até os soldados de escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Temos um dos pretorianos ser toda onça destacado elemento na expedição, não culpava o sarcasmo, desejando quebrar a atmosfera e reverência de êxtase que se fazia desdobrada e propérios para diante o velho e prudente judeu sujo, bicho humano, que envergonharia os posses da areia. E mais atento, não abuse da crendice do povo. Ladrão imundo chegou pelo seu filho. Ele contemplava o céu, escaldante da tarde, e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a Boa Nova exigia servidores robustos e rogava que o Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a via do mundo. Mas não era só isso. Mesmo do coração, ardia-lhe a saudade, o mestre, e ansiava e tomar-lhe companhia para si. Escalando a colina, ia tão longe um campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto. As cintilações do timbre, espreguiçando ao sol o casado. E aí as terras e chatismo em campo ingressava pela imaginação a Galileia adiante, buscando Jesus e pensando. Ele lá de Genezaré, em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas, o que o Senhor e que tinha repartiu o pão e a verdade e o consolo e a esperança. Os estranhos mecanismos da memória inspirada de novo o perfume das rosas da Petsai, das roseiras da Maná,
alma luta das quintas lutescentes de Magdala e dos pequenos dinheiros de Capernaum. O exalto calor ponte rememorava a pesca e supõe-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobreostava com som das almas. É constituída em elevadas as pregações de divino amigo e parecia-lhe jogo adiar de retorno à família, das crianças e dos enfermos, das mais sofredoras, dos velhinhos que ele próprio lhe entregaram no alvoroçal. Atingindo ao local suplício, oculou-se automaticamente aos soldados, eles desnudaram e, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro surpreendente, guardando a asinada que recebeu dos martelos dos dentes manobrados que nem prezavam pés e mãos ao lenha que se erguera de improviso. E de redor escutavam os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição de mistura com preces e companheiros agoniados. Detido por aí na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava sem que lhe despechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos de orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas. Contudo, a morte tardava. Aniceto, entretanto, não perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo. O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sequer reação em Deus. Envelhecido torpor, pôs-se repentinamente anestesiado por dano de sonho. Semelhante impressão, contudo, pendurou um momento. O ancião, após exalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico ao pé dos próprios espojos e alheio à algazarra e povo. Contemplou o firmamento, onde os astros se afirmavam como os centelhos invisíveis cedessem luz deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um anjo descia do alto, onde, materializado pela fulguração das estrelas e decorridos alguns instantes de assombro, de Jesus a 2 passos e endereçar-lhe um inolvidável sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. Messias redimido, tomou nos braços e partiu, conchegando com o coração, qual transportasse frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na instância de luz que o Cristo lhes levava. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou atenções inesquecíveis. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia novos traços. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas derivas.
E ele, porém, devia ausentar-se. Senhor, onde vai? Da boa poço. Em nossa mente, surpreendido, Jesus surpreendido. Jesus indicando-lhe escuro que canto da vacilão e que se adivinhava a residência planetária dos homens, e formou serão Pedro, e quando houver um gemido na terra, não me será misto e pousar. Então, Senhor, eu também. É como outrora mandaram juntos os quadros De ação e que se lhes evidenciasse o amor sublime. Atraído por centenas de vozes, atravessavam Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Apia. Mergulhado na sombra noturna, a multidão cantava glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, memorava-se ele diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, tremendo de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da unidade, queria auxiliar a transposição do reino de Deus e homenagear a manjedoura da lei. E, ofertando algo de si mesmo, renovou o Evangelho. Nesse interim, aproximou-se de Jesus e disse ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou numa pequena comunidade um homem triste, alegando os braços, um pequenino agonizante. Era Aniceto. Abocar-lhe mentalmente, se lhe compadecesse de fininho que a febre devorar. Ao se lhe registrasse a presença, expunha os remorsos que amargava e que diam perdão. O antigo pescador não expôs, depois de escutar-lhe a fonte suarenta, babou a criança, rebolada, e pondo-lhes as mãos. E ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e intangíveis, menino despertou, lúcido e inseto, íntimo, aprendeu o socorro e a bênção que recebia. Renovado, começou a cantar em lágrimas de jeito. Glória a Deus aos puros, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o humilde legionário César, começava nova vida. Simão Pedro, serviço de Bom, serviço continua até hoje. Pedro trabalha interessante. Vi lá.